pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Ontem quem esteve comigo lá no Diáspora viu que o meu dia ontem foi punk, né? Ontem foi um teste daqueles. Mas enfim, vamos para o que interessa. A gente está expondo o Evangelho de Marcos. Semana passada a gente foi do capítulo 8, do 34 até o comecinho do capítulo 9. E agora a gente vai dar continuidade. Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 2 até o 13. É uma leitura um pouco extensa, mas a gente vai ler. Eu peço que você fique com a Bíblia aberta para a gente meditar na palavra. Abra a Bíblia, o aplicativo. O importante é você ler, acompanhar, ouvir, aprender. Vamos lá? Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 2 até o 13. 2 até o 13. Vem falando assim a palavra de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto descia do monte, ordenou-lhe que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus: Na verdade, Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem? Que ele havia de padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Vamos orar mais uma vez? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Pai, aqui nós queremos te agradecer por tudo no qual o Senhor já tem ministrado ao nosso coração, pelos louvores, pelas ofertas. Nós queremos ainda mais aprender de Ti, portanto, fala conosco, Senhor. Espírito Santo, coloca essas palavras no qual nós iremos aprender, segundo a sã doutrina, segundo as Tuas Escrituras, cravada na nossa mente, para que nós venhamos aplicá-la dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, nos orienta nesse dia, nessa manhã. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, pessoal, fazendo uma breve recapitulação, né? A gente já falou um pouquinho sobre que, desde o primeiro capítulo até o 8º capítulo, a pergunta do Evangelho de Marcos é: quem é Jesus? Essa é a pergunta. A gente vem afirmando, Jesus Cristo ele vem realizando milagre, vem realizando milagre, vem realizando milagre. Isso para quê? Para testificar que ele é o Messias, é o ungido, é o enviado, o escolhido de Deus. É aquela promessa que foi estabelecida desde Eva, que iria pisar sobre a cabeça da serpente. Então, ele vem fazendo tudo isso para declarar, para afirmar quem ele é, quem é Jesus. E agora a gente já está numa outra perguntinha, que é: por que Jesus Cristo ele veio? Qual o propósito de ele estar aqui? Qual é a missão? E a gente tem que parar, a gente já viu como é que faz esse desfecho, né, desse quem era Jesus, e agora por que Jesus Cristo ele está aqui? A partir do momento que ele pergunta para os discípulos: quem é que o pessoal está falando que eu sou? Aí os discípulos pegam e falam: não, é um profeta, Elias, e aí começa a falar, chutando, né? E aí, mas quem é que vocês falam que eu sou? E aí Pedro... Eu falo isso, eu acho interessante, que Pedro aqui acerta. Pedro acertou, foi lá, show de bola. Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Show, meu irmão. Caramba, Pedro acertou. No mesmo instante que Pedro acertou, Pedro erra.
Por quê? Porque Jesus Cristo ele falou, e é justamente nesse bloco que a gente está falando, sobre a primeira predição da sua paixão. O propósito dele, ele fala que realmente ele é qual o objetivo de ele estar aqui, ele fala quem ele é, faz aquele desfecho da identidade dele, e agora vai, valeu Japinha, e agora ele vai para o propósito dele, e aí ele vai martelando isso direto, até o final, até o capítulo 16, ele vai enfatizando isso, a missão dele. E aí qual é a missão de Jesus Cristo? Né? Cumprir tudo aquilo que os requisitos de Deus, pagar o pecado, sanar nossa dívida, com relação ao débito que a gente tinha com Deus. E aí o que é que tem? Quando ele fala que ele vai ter que padecer, Pedro ele erra. Pedro ele acaba, peraí, vamos botar o pezinho no freio aí, Jesus, não é para ser assim não, que é isso, eu não quero que o Senhor padeça, eu não quero que o Senhor morra. E aí Jesus Cristo ele repreende Pedro, peraí, cara, tu não entendeu nada, tu acertou, mas agora tu já errou, realmente aparta-se de mim, Satanás, porque eu não tenho parte contigo. E aí, no mesmo instante que ele acerta, ele erra. E não só erra, né? Como ele sempre vai enfatizando, Satanás ele é muito perspicaz, porque ele fala que você merece a glória sem a cruz. Essa vai ser a maior cilada que Satanás sempre vai colocar em nossa vida. Foi assim que ele colocou com Jesus Cristo no deserto. Ó, se você está com fome, está aqui, ó. Transforma essas pedras em pães. E aí, não, imagine só, eu acho massa essa questão dessa provação, quando ele fala o seguinte, ó, se tu és filho de Deus, se joga daqui. Todo mundo vai ver os anjos te segurando, todo mundo vai ver os anjos realmente te aparando da queda e tu não vai cair nem nada. E aí, realmente, a questão da glória, e você imagina, se realmente você olhasse e visse realmente os anjos aparando Jesus Cristo de uma possível queda. E Jesus Cristo ele rebate, não, sai de mim, Satanás, pelo contrário, o que está escrito é que eu não posso atentar ao Senhor teu Deus. Então, essa sempre vai ser a proposta, né? E aí ele vai avançando, e semana passada a gente conversou sobre se você quer ser um discípulo de Jesus, se você quer seguir Jesus. O porquê? Porque ele, após ter falado tudo isso, ele chamou a multidão e chamou os discípulos, e aí ele explicou, se você quiser, você vai ter que abrir mão de si, você vai ter que tomar sua cruz, você vai ter que seguir, não adianta nada você ganhar o mundo e você perder, e aí ele vai falando essa questão desses detalhes bem enfáticos, e aí ele termina essa parte do seguir, sobre o discipulado, sobre o preço do discipulado, sobre o custo, fazendo uma afirmação, que começa no capítulo 1, né? No verso 1, aliás, que ele fala, disse-lhes mais, em verdade vos digo, que dos aqui estão alguns há, de que modo nenhum provarão a morte, até que vejam o reino de Deus já chegando com poder. E aí o tema de hoje é uma prévia do céu. Uma prévia do céu. O porquê? Jesus Cristo ele já tinha falado isso, né? Dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte de maneira alguma. E aí a gente vai lendo e vai observando o que é que realmente vai ter no céu, dessa prévia. O primeiro ponto que a gente vai destacar aqui, separar esse sermão em 2 pontos, né? O primeiro ponto é justamente a glória de Deus. E nisso a gente vai ler de novo o verso 2 até o verso 4, que ele fala o seguinte, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte a sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. E nas suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. É importante, né? Jesus Cristo ele tinha relatado uma promessa que daquele povo que estava ali, tanto os discípulos quanto a multidão, existia alguns que iriam experimentar uma coisa sobrenatural. E aí passou alguns dias, passaram 6 dias aproximadamente, a gente não sabe ao certo, e aconteceu que Jesus Cristo ele quis fortalecer os discípulos.
E mais aproximadamente esses três eram que estavam mais próximos de Jesus Cristo, que realmente tinham experimentado outras coisas, que Jesus Cristo ele toda a vida chamava esses três para conversar, para experimentar uma cura, ressuscitar uma criança, enfim, era eles que estavam sempre lá aos pés de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele chama esses três e os levam a sós, a um alto monte. E uma das coisas que a gente tem que entender é que muitas das vezes o que acontecia no Antigo Testamento era sombra daquilo que realmente estava por vir. Isso a gente chama de tipo e antítipo, que era justamente essa questão da sombra, o que seria o que vai ser real. E aí tem um episódio lá em Êxodo 33 e 34 que acontece algo semelhante a isso. Eu acho interessante que essa questão da glória de Deus, ela envolve justamente isso. Êxodo 33 e 34, Moisés está lá no Monte Sinai, ou Monte Horebe, e começa a perguntar a Deus, Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. E aí Deus exorta ele, não, você não pode de maneira alguma ver, nenhum homem pode ver a minha face, pelo contrário, aqueles que verem, eles vão morrer. E aí ele vai pedindo no capítulo 33, e aí ele vai enfatizando no capítulo 34, e quando chega lá no 34, ele pega e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, tem aquela fenda ali, eu vou passar por lá, pela minha bondade, pela minha misericórdia, eu vou passar com a minha glória, e naquela fenda, quando eu passar, você só vai ver minhas costas. E quando eu passar por ali, você vai ver, enfim, vai acontecer tudo isso, show de bola. E aconteceu tudo isso, e o Moisés foi se apresentar para o povo. Quando ele foi se apresentar para o povo, tinha algo sobrenatural nele. E sabe o que era? O rosto dele estava transfigurado. Ele resplandecia a glória de Deus. Mas esse resplandecer a glória de Deus não era nada com relação a ele. Era semelhante ao sol, à lua que resplandece a claridade do sol. E aqui nós temos justamente uma coisa que não era Jesus Cristo resplandecendo dessa mesma forma. Pois, afinal de contas, Jesus Cristo ele é a glória de Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, ele vem falando exatamente isso, que ele é a imagem exata do resplendor da glória de Deus. E aí o que acontece que lá no Monte Sinai, quando Moisés ele tem essa intimidade com Deus, com essa ousadia com Deus, ele resplandece. E aqui ele acontece de que Jesus Cristo automaticamente, quando ele está orando, o rosto dele, não somente o rosto, mas a roupa dele fica totalmente branca, a tal ponto de não ter nenhum tipo de mancha, nenhum tipo de mácula. Homem nenhum poderia inventar vente, homo, ala, qualquer que fosse, que não poderia deixar branco do jeito que Jesus Cristo ele estava. E ali a gente entende justamente essa questão sobre Jesus Cristo ele trazer consigo esses três a priori para um momento mais devocional. Ó, vamos aqui que eu tenho uma coisa para fortalecer vocês na fé. Eu tenho uma coisa para confirmar vocês de quem realmente eu sou. Apesar de vocês estarem comigo já nessa pegada de 2 anos, chegando a 3 anos, eu tenho uma coisa aqui que vocês ainda não viram. Eu fico imaginando recebendo essa notícia, né? Cara, dos que aqui estão, tem alguns que não vão provar a morte, pelo contrário, vão ver o reino de Deus chegando com poder. Meu irmão, eu ficava ansioso. Às vezes quando tem um racha, cara, vai ter um racha próxima semana, eu já fico nervosinho. Eu vou me alongar hoje, o racha 3 dias depois, eu vou me alongar aqui para não ter nenhum problema. E eu fico imaginando essa notícia, né? E aí a gente para e pensa, né? Realmente Jesus Cristo ele tinha dado essa notícia, estava caminhando com ele, não sei o que é que eles estavam conversando durante esse espaço-tempo, né? Mas que, infelizmente, adivinham o que é que os discípulos eles estavam fazendo quando Jesus Cristo pediu para que eles orassem, pediu para estar com eles mais próximo. Chutem aí o que é que os discípulos estavam fazendo. Dormindo. A gente observa isso não nesse texto, mas a gente tem esse relato nos evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas. E o que vai ter esse detalhe é no evangelho de Lucas, lá no capítulo 9, que aí se você quiser ler, você vai observar lá que Jesus Cristo ele estava orando e infelizmente os discípulos estavam dormindo.
É a mesma coisa que a gente sempre, muitas das vezes, faz, né? A gente tem uma promessa de Deus, mas ao invés de, né, dar crédito e dar credibilidade, a gente acaba não se apegando com tanta firmeza, com tanta clareza. E aí a gente acaba deixando de lado aquilo que realmente é real e vai para o fake news, e vai para o ilusório. Não, eu vou ficar aqui descansando, eu vou esperar em Deus, eu vou confiar que Deus é provedor. Amém. Realmente Deus é um provedor das nossas vidas. Deus é o que nos mantém de pé até aqui. Contudo, existe uma coisa chamada responsabilidade humana. Não adianta de nada a gente colocar em crédito em Deus e sendo que a gente não faz nenhum corre. Então, é necessário a gente ter essa atitude, né, de essa disponibilidade, tudo isso, assim como tiveram esses três que foram intimados, né, por Jesus Cristo. E aí a gente observa nessa questão da glória de Deus, a gente observa dois pilares que são essenciais para apontar para aquele que realmente é. No verso 4, vem falando que apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Elias com Moisés, a gente já relatou o que aconteceu com Moisés, lá no Monte Sinai, ou também Monte Horebe, né, que era aquela região toda. E com Elias, o que é que aconteceu? Elias, eu acho interessante esse relato lá em 1 Reis, capítulo 18, que Elias, o pessoal estava padecendo, né, estava com sede, estava passando essa necessidade, por conta que estava adorando a Baal. E Elias faz o seguinte, ele sendo instruído por Deus, ele sendo chamado por Deus, vou me apresentar lá perante a eles. E aí vai perante o rei Acabe, e quando chega lá, o seguinte é esse, vamos acabar com esse jejum, vamos orar, eu vou orar a Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Os seus profetas aí, eles vão orar para Baal, e aí a gente vai ver o que é que vai acontecer. E aí acontece que, quando os profetas vão orar perante a Baal, começa a orar, e nada. E aí Elias, eu acho interessante que Elias ainda foi snob. Elias ainda, macho, fala mais alto, mano, vai que o pessoal está dormindo aí, esse teu Deus está dormindo, fala mais alto, porque do jeito que está, o pessoal não está escutando. E aí o pessoal começa a falar mais alto, os profetas de Baal, começa a gritar, clamar, se cortaram. No final das contas, aconteceu alguma coisa? Não. E aí Elias, ele pega e começa a montar o altar de Deus, começa a ajeitar o altar de Deus, coloca lá o sacrifício, pede para o pessoal banhar aquele sacrifício 3 vezes seguidas, e aí está totalmente encharcada. Elias começa a orar e aí acontece o sobrenatural. E aí os profetas de Baal são presos. Isso tudo se dá no Monte Carmelo, né? Que a gente observa essa questão do monte, não é que o monte tem um agir sobrenatural e tal, que a gente deve ir para o monte, não, mas que Deus ele falou e teve esses episódios apontando justamente para algo futuro. E Elias e Moisés aqui, eles expressavam uma coisa que é interessante. Moisés, ele expressava claramente a lei, e Elias, ele expressava claramente os profetas. Elias, ele estava apontando como profeta, reunindo todos, e Moisés, a lei. E ali a gente observa justamente a questão da ressurreição dos corpos, né? Eles estavam ali conversando com Jesus Cristo, e mais uma vez, se a gente observar lá no Evangelho de Lucas, a gente vai observar qual era o assunto deles, e aí era justamente sobre a ida de Jesus Cristo para Jerusalém. E aí o que é que acontece? Nesse turbilhão de informações sobre a glória de Deus, aparece um cara que muitas das vezes eu sou que nem esse cara, Pedro. A gente entendeu e a gente percebeu sobre a glória de Deus, que é algo que vai haver realmente no céu, que a gente clama por isso, que esse deve ser o nosso intuito de ir para o céu, de observar, de se atentar para o que é belo, para o que é real, para o que é puro, verdadeiro, que é Deus. Não pelas coisas secundárias, vou para o céu por conta que lá vai ter ruas de ouro, ou porque vai ter um muro de pedras preciosas, ou porque eu vou ver Moisés, ou porque eu vou ver Elias, ou porque eu vou ver Davi. Não, meu irmão, você deve ir para lá com esse intuito de, eu quero ir para o céu porque lá vai ter o meu Criador, o meu Redentor, e lá eu vou poder olhar face a face com Ele.
não vai ter nenhum tipo de dor, nem lágrima, nem tristeza, nem angústia, nem ansiedade, nada vai haver lá. Por quê? Porque a presença de Deus vai fazer com que tudo aquilo já seja passado. E a gente observa agora o segundo ponto. O primeiro ponto a prévia no céu, né? A prévia do céu. O primeiro ponto, a glória de Deus. E o segundo ponto vai justamente a questão do caminho. O caminho. Olha o que é que acontece no verso 5. No verso 5 até o 7, a gente vai ler agora. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que haviam de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Olha aí, semana passada a gente conversou sobre: você quer seguir Jesus? Se você quiser, você realmente vai ter que se moldar à vontade de Deus. Não é Deus que vai ter que se adequar à nossa vontade, à nossa agenda, enfim. E aí o que é que acontece? A gente falou que Pedro ele tinha acertado com relação ao Deus vivo, tinha errado por conta que tinha falado que não seria necessário Jesus Cristo ele ter que padecer. E o que é que Pedro ele faz mais uma vez? Acerta ou erra? Erra, meu irmão. O que é que Pedro tinha que falar? Moisés chamou? Elias chamou? Jesus chamou? Não, meu irmão. Lá vai Pedro falar alguma coisa na hora que ninguém tinha chamado ele. Aí Pedro vai e se intromete. Eu me encaixo muito perfeitamente como Pedro, meu irmão, nessa história. Pedro é aquele aluno que todo mundo espera alguma coisa ele falar, todo mundo olha. E aí, alguma dúvida aí? Vai, Pedro, fala. Tu que fala aí. Eu me encaixo muito nessa situação, meu irmão, porque não tinha nada a ver Pedro ele tentar fazer algum tipo de crítica ou de pergunta. Ele já deveria ter aprendido isso lá no comecinho, né, quando Jesus Cristo referiu ele. Mas olha só como é a gravidade que Pedro ele tinha falado aqui. Jesus Cristo ele estava falando que era necessário que ele padecesse, né? E por conta disso Pedro ele tinha refreado o caminho da cruz, né? O caminho da glória sem a cruz. E aqui a gente não nesse texto, mais uma vez enfatizando, mas lá no Evangelho de Lucas tem o tema da conversa entre Elias, Moisés e Jesus Cristo, que era justamente a ida deles, a ida de Jesus para Jerusalém. Era justamente a ida de Jesus Cristo para o Calvário. E aí a gente observa que Pedro, ele estava, mais uma vez, propondo a Jesus Cristo algo que não estava nada a ver alinhado com o seu propósito, que era a glória sem a cruz. Jesus Cristo, o seguinte é esse: eu estou ouvindo aí tu falando com Moisés e com Elias, eu estou ouvindo aí Elias e Moisés apontando justamente para esse princípio, né, para esse propósito que já tinha sido revelado lá no Antigo Testamento e vem se desenvolvendo, sendo alinhado, e eu estou vendo aí que cada dia mais o Senhor está com esses papos aí. Meu irmão, o seguinte é esse: vamos ficar aqui mesmo, sossegado, tranquilo, não precisa o Senhor descer desse monte, aqui está bom demais, o Senhor, olha aí como é que o Senhor está, totalmente com resplendor de glória, a gente está aqui, vamos fazer 3 cabanas, um para o Senhor, um para Moisés, um para Elias, enfim, vamos viver a nossa vida aqui, para que se importar com os problemas dos outros? A gente já tem o nosso problema, mas vamos ficar aqui mesmo, tá bom, não precisa a gente descer do monte não, vamos continuar aqui. E aí acontece que aparece uma nuvem, e essa nuvem ela faz uma afirmação. Essa afirmação, ela tem alguma lembrança? Ela nos remete a alguma lembrança dessa afirmação? Onde é que se encontra essa afirmação? No verso 7 ele fala: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, a ele... Este é meu filho amado, aliás. Você lembra dessa afirmação? Não é interessante que parece, mas não é totalmente idêntico. Sabe por quê? Porque no batismo, Deus ele está falando a priori com Jesus Cristo. Ele está fazendo a afirmação o quê? Tu és meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho um repleto gozo.
E aí aqui não. Aqui o próprio Deus está afirmando para os discípulos. Ele está fazendo o seguinte, ó, este é meu filho amado, a ele ouvi. E eu acho muito interessante essa afirmação, a ele ouvi, por quê? Eu peço que os irmãos venham abrir lá em Isaías capítulo 50, verso 4. Olha umas virtudes do discípulo. Isaías capítulo 50, verso 4. Isaías capítulo 50, verso 4 faz essa seguinte afirmação, né? O Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Pedro afoito, Pedro mais uma vez errando, e Deus, ele fazendo essa afirmação. Pedro, não é o momento de você falar alguma coisa. É o momento de você escutar. Há um propósito para todas as coisas debaixo do céu? Então, você fala demais, velho. Vamos dar um tempo aí. Agora o momento é de você ouvir. E ver, principalmente. E aí o que a gente observa, né? Essa questão dessa afirmação. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E que muitas das vezes a gente quer falar, a gente não escuta, né, aliás, para entender. A gente escuta para responder. Essa é a nossa gravidade. Às vezes fulano está falando uma coisa, se desabafando, né? Não, tananã, tananã, tananã. Aí não, mas isso aí eu já passei, um amigo meu já passou, isso aí é 1 mais 1 igual a 2, vamos. Não, velho, cada caso é um caso, cada situação é uma situação que exige a questão de sensibilidade, de você entender, de você não procurar responder. Você pode apenas falar, não, meu irmão, eu não sei a resposta agora, mas uma coisa eu vou fazer contigo. Vamos orar? Vamos orar junto. Eu não sei a resposta, seja franco, mas vamos orar? E aí o que acontece? Essa questão de que Deus estava fazendo essa afirmação, era justamente querendo confirmar que tanto a lei quanto os profetas, eles apontavam justamente para aquele que iria, que há de vir, que era justamente o Jesus Cristo, quando a gente já leu em Hebreus capítulo 1, verso 3, que ele é em capítulo 1, do verso 1 ao 3 de Hebreus, vem falando que Deus já tinha falado com o povo de várias maneiras. E por último, realmente era com a imagem do seu resplendor de glória, Jesus Cristo. E aí a gente observa isso e fala justamente que só há um caminho. O caminho é justamente Jesus Cristo. Quando a gente observa agora no verso 8, de repente tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. E a gente entende que, com relação à pluralidade de religião, infelizmente a gente cai em muitas ciladas, tais como, não, há vários caminhos para Deus, qual religião é certa? Meu irmão, tem uma que realmente é verdadeira, infelizmente as outras não são, e a gente tem que se atentar para esse princípio, tal como, se eu fizer essa afirmação de que esse Kindle, ele é preto, eu vou estar sendo soberbo em fazer essa afirmação que ele é preto? Ou não? Esse Kindle, ele não é preto? E quando a gente está fazendo a afirmação de que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio dele, ele mediando. A gente soa isso, muitas das vezes o pessoal soa isso como soberba, mas que não tem nada a ver com relação a isso. A verdade, ela é verdade independente de tempo, independente do local, independente das circunstâncias. A verdade sempre vai ser verdade. A gente observa isso por conta de que não é errado roubar? Meu irmão, é errado roubar. Se eu falar que esse livro, que esse Kindle, ele é preto aqui no Ceará, ele vai ser preto lá nos Estados Unidos, se eu viajar amanhã?
independente do local, ele não vai ser preto? Se passar 10 anos, eu deixar ele conservado, ele vai continuar sendo preto? A verdade, ela é verdade independente do local, independente do tempo. Ela é imutável. Ela não pode de maneira alguma, isso a gente já vem afirmando, ser relativa. A verdade, quando Jesus Cristo ele faz essa afirmação, Deus ele passa com a sua glória através da nuvem, e aí ele afirma que não existe nenhum outro caminho, pois somente estavam lá Jesus Cristo. Somente quem se encontrava lá era o próprio Senhor Jesus. E aí Jesus Cristo ele pega e pede para os discípulos fazer o quê? Calar a boca. Ó, galera, vocês viram esse negócio aqui, vocês viram tudo isso que aconteceu, porém, eu vou pedir uma coisa para vocês, fiquem caladinhos, não falem nada para ninguém, pois no verso 9 até o verso 13, enquanto desceu do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, e indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhes perguntaram, por que dizem que os escribas que é necessário que ele venha primeiro? Respondeu-lhe Jesus, na verdade Elias havia de vir primeiro a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem, que ele deve padecer muito a ser aviltado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Jesus Cristo, ele primeiro pede para que eles se calem, para que eles se silenciem, né? Ó, tudo isso que vocês estão vendo, tudo isso que está acontecendo, vocês devem ficar caladinhos. Não vamos contar segredo, vamos guardar esse segredo, não vamos contar para ninguém. Ei, som. Pronto. Vamos nós. Jesus Cristo está pedindo para que os discípulos guardem esse segredo. Por quê? Mais uma vez a gente entende que entre esse monte, né, que Jesus Cristo ele está transfigurado com seu resplendor de glória, vai existir outro monte no qual ele vai estar dilacerado por conta do meu pecado, por conta do seu pecado. Eu ficaria da mesma forma que os discípulos estavam. Talvez eles estivessem muito ansiosos. Poxa, meu irmão, aconteceu algo sobrenatural, querendo contar para os outros. A gente viu um pouquinho, uma história do que realmente vai ser lá no céu. E a gente está nessa pegada, mas Jesus Cristo ele pediu para que a gente ficasse calado. Por quê? Imagine só ele contando para os outros, para os restantes, e aí os restantes acabassem vendo o que viram, né? Jesus Cristo sendo totalmente dilacerado, totalmente humilhado, e aí parasse por aí. Por isso que Jesus Cristo ele faz essa afirmação, ele dá nesse momento um limite, ó, vocês vão ficar caladinhos até certo ponto. E que certo ponto era esse? Era até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. Eles estavam questionando isso, pois talvez eles tivessem ciência do que tinha acontecido lá em Daniel capítulo 12, verso 2, que iriam vir realmente uma grande ressurreição dos mortos, por conta que uns para a bênção, vamos dizer assim, outros para a maldição, para a perdição. E aí eles estavam se perguntando, e aí eles levantaram outra profecia. Poxa, o que é que está escrito lá em Malaquias capítulo 4, lá no finalzinho? Que Elias e Moisés estavam juntos e apontavam justamente para um mestre, né? Justamente para ele. Era necessário que Elias viesse para colocar tudo em ordem, tudo nos eixos, para que assim o mestre viesse, para que assim o Messias viesse. E aí Jesus Cristo ele vai falando e explicando, né? Ó, realmente Elias já veio, mas dele fizeram pouco caso. Sabe o que é que aconteceu com esse Elias que a palavra vai falando? Perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça foi, cara.
Perdeu a cabeça por causa da sobrinha de Herodes. E aí a gente observa que Jesus Cristo estava explicando sobre João Batista. E aí ele explica tudo isso nesse... Ele traz à luz essas profecias, explicando e orientando eles. E aí a gente observa essa afirmação e essa prévia do que vai acontecer no céu. Mas o que a gente tem que observar desse texto por completo, né? Do verso 12 ao verso 13. A glória e a cruz são dois caminhos inevitáveis. Não tem mais para onde a gente correr. Se a gente se diz ser discípulo de Jesus Cristo, a gente tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e assim seguir. É um caminho que a gente não tem como escolher. A gente estava conversando ontem lá no Diáspora que realmente o morrer é lucro, né? A gente brincando ontem, poxa, meu irmão, morrer para Cristo é massa, a minha fé vai gerar esse conforto de tal modo que, eu vou morrer, eu vou estar no céu, beleza. Mas agora o viver para Cristo é que é o dilema, né? Que você tem que mortificar aos poucos o seu ego, o seu orgulho. Você se submeter, você ser humilde, você pedir perdão, mesmo estando certo. Isso é que é o difícil, isso é o que realmente a gente não quer muitas das vezes. A gente fica brigando com a nossa carne, não, meu irmão, mas eu estou certo. E aí às vezes a gente prefere estar com a razão do que estar com a comunhão. A gente coloca em xeque, não, meu irmão, o que vale mais é eu estar com a razão e eu não quero nem saber do meu próximo. E aí a gente lembra, né, do que aconteceu nesse monte e do que vai acontecer em outro monte, lá no Calvário, em Gólgota, lugar das caveiras. A gente observa esse Jesus Cristo totalmente transfigurado. Meu irmão, essa descrição, essa imagem, eu gosto muito, eu sou muito de imaginar. E eu fico tentando criar, supondo algo desse texto, mas não consigo. E no outro monte, meu irmão? No outro monte a gente observa Jesus Cristo sendo humilhado, cuspido, sendo zombado, sendo coroado com espinhos, tendo a sua vergonha exposta. Tudo isso. E o culpado? Quem é? É o irmão? Também. Mas isso é secundário. O primeiro culpado sou eu, depois você e assim por diante. Às vezes a gente tem muito esse dilema de falar, se fulano de tal tivesse aqui seria tão bom ele ouvir. Não, meu irmão, se Deus lhe trouxe aqui é porque realmente Deus ele quer fazer com que você entenda isso. Mas, será que nós estamos agindo semelhante a Pedro, tendo uma revelação de Deus e não compartilhando e sendo egoísta? Será que a gente está agindo de tal modo? Se Deus é o nosso dono, como a gente afirma, por que a gente não obedece? Porque a gente não escuta o que Ele fala? Porque a gente é tão negligente? Por quê? Às vezes a gente fala muito e escuta pouco. Tiago ele vai fazer esse alerta. O homem ele deve sempre ser tardio em irar-se e deve estar sempre pronto para ouvir. Pronto para ouvir. Mas a gente não escuta. A gente é repleto de problemas que, poxa, meus problemas já me bastam. Para que é que eu vou querer ter mais problemas? E é totalmente essa insensibilidade que Jesus Cristo, que o próprio Deus reafirmou. E aí que Jesus Cristo está descendo. Às vezes a gente tem esse agir sobrenatural com Deus, um encontro, uma coisa, um retiro. Eu acredito, eu acho muito bacana isso, mas a gente só vai ver se realmente valeu a pena a partir do momento que você estiver inserido de novo no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, na sua rua. Se realmente valeu a pena aqueles 3 dias de retiro, de acampamento, se serviu para alguma coisa, ou se serviu apenas para entretenimento.
A transfiguração de Jesus Cristo causa um impacto na vida dos discípulos. Os discípulos, eles querem porque querem ficar numa bolha. Não, para mim tá bom demais aqui, vamos ficar aqui. Eu não quero de maneira alguma descer o monte, pois lá no monte já deve estar cheio de problema. O restante dos discípulos ficaram lá. Eu não vou querer de maneira alguma mais problema para mim, tá bom aqui. Jesus Cristo, não, que é isso? Isso aqui é só uma prévia. Vocês devem permanecer firmes. Eu vou padecer, cara. Eu vou morrer. Não, tu está falando no sentido figurado. Não, literal. Jesus Cristo estava afirmando, eu vou morrer. Mas, lembrem disso, eu vou ressuscitar. E é isso que vocês devem acreditar. Não é somente que eu vou morrer. A notícia não para aí. Tem um reticência. Não é um ponto final. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. E eu vou comer com vocês, eu vou trocar ideia com vocês, enfim, vai acontecer tudo isso. É uma prévia do que vai acontecer lá no céu. A gente vai ter comunhão, a gente vai ver um pouquinho da glória de Deus, enfim. Mas que muitas das vezes a gente recebe essa boa notícia, e assim como os discípulos, depois de 6 dias esquecemos dessa boa notícia. A gente não se atenta sobre esses alertas que Jesus Cristo ele sempre está enfatizando. No mundo nós vamos ter a tribulação? Vamos. E por que a gente não se atenta a isso? No mundo nós vamos ser bem-aventurados se nós formos perseguidos, se nós formos zombados por amor dele, de Jesus Cristo? Vamos. Por que a gente acha ruim? A partir do momento que começa uma breve perseguição aqui no Brasil, que aqui no Brasil não tem essa perseguição toda. E aí a gente se indaga muito com relação a tudo isso, mas não se atenta para esse caminho estreito da cruz. Jesus Cristo está afunilando cada dia mais. E ele está lembrando os discípulos de que tanto Moisés quanto Elias já tinham falado, já tinham profetizado, já tinham mencionado que era necessário. Isaías 53 vai relatar tudo bem detalhado. Isaías 52, lá do último verso, e o capítulo 33 todinho, vai relatando. Eu queria terminar só lendo esse capítulo que eu acho muito interessante. Capítulo 52, verso 13 e o capítulo 53 por completo. Isaías 52, verso 13 e o verso 53 por completo. Fala assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado que não era o de um homem, e a sua figura não era a dos filhos dos homens. Assim ele espantará muitas nações. Por causa dele, reis tamparão a boca, pois verão aquilo que não se lhes havia anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi crescendo como um renovo perante ele, e como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho.
Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante aos seus tosqueadores. Assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? E deram-lhe a sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo enfermar. Quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justificará a muitos, e as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É importante a gente lembrar disso, que no final, não um final triste, mas um final feliz. Por mais impactante que seja, alguém dá a vida por pessoas tão diferentes, ingratas, desobedientes, traidoras, enfim, que somos nós. A gente tem motivo de trair a Deus, colocando um ídolo. Deus, ele não provê para a gente o alimento, Deus não provê para a gente a saúde, Deus não provê para a gente a auxiliadora ou auxiliador, enfim, nessa caminhada. Deus provê mesmo. E por que é que muitas das vezes a gente não se atenta para isso? Por que é que a gente dorme nessa caminhada que nem os discípulos fizeram? Por que que a gente não se contempla com o que realmente é belo, que vai acontecer? Se a gente olhar para esse ano de 2020, aparentemente foi um desastre, mas que no final tem uma coisa que vai ser boa. A gente percebeu aquilo que era essencial, que a gente não dava muito valor. Abraço, aperto, comunhão, tudo aquilo que tinha sido deixado de lado. E hoje a gente sente falta. Hoje a gente, poxa, meu irmão, era bom a confraternização no final de ano, Natal todo mundo reunido, família, enfim. Mas que a gente tem que se atentar para isso. A transfiguração veio com esse propósito de reafirmar os discípulos de que aquele momento que Jesus Cristo estava se apresentando, iria ter um contraponto. Aquele momento foi da glória, mas também tem a teologia da cruz. A teologia da cruz é justamente essa, onde que a gente consegue observar a bondade e o amor de Deus, a justiça, por plenitude, não 50%, mas pleno, pois na cruz está lá, escancarado, assinado, sobre a bondade de Deus e sua justiça. A bondade por quê? Porque aquele castigo que nos traz a paz, ele está sobre nós? Não, meu irmão. Ele está sobre Jesus Cristo. E a justiça é justamente essa. O pecado, ele tinha uma consequência, ele tinha um problema e teria que ser solucionado. E como é que ele foi solucionado? Na cruz. O Deus, o Rei, se fez servo, se fez escravo, se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte. Que loucura, meu irmão, esse amor incondicional. A gente não faz ideia da imensidão que é. A gente apenas tenta entender essa gotinha nesse oceano. Que a gente venha refletir sobre isso, de que Satanás ele sempre vai propor esse caminho da glória sem a cruz. Não entre nessa cilada.
Nem sempre o mais rápido é o melhor. Faça o que é certo, na guerra ou na paz. Você tem que se manter íntegro. Vamos orar? Baixa a cabeça, fecha os olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais uma vez o Senhor ter falado conosco. Nós queremos experimentar mais e mais essa prévia do céu, esse pouco a pouco que nós iremos contemplar quando nós estivermos na Nova Jerusalém. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, que nessa semana nós venhamos buscar mais e mais a Tua face, que nós venhamos pedir, buscar, mostrar esse interesse para as coisas do Teu reino, que a nossa mente esteja voltada justamente para esse intuito, Deus. Que nós não venhamos ser egoístas, que nós venhamos ter essa revelação contigo e que nós venhamos compartilhar, pois essa revelação ela demonstra justamente isso, Pai, que ela não pode ter um ponto final, mas sim um reticências. Em nome de Jesus Cristo, Pai, molda a gente, fazendo com que nós não venhamos ser seres egoístas, seres orgulhosos, vivendo totalmente numa bolha, não sendo sensível à dor do próximo. Portanto, aviva, Senhor, a Tua obra dentro da gente, Pai. Faça com que a gente lembre do amor, do primeiro amor, que nós venhamos nos arrepender de tal ato que nós deixamos, que nós abandonamos isso, aquilo que é essencial. Portanto, que nós venhamos ter esse momento de intimidade contigo, assim como tiveram Pedro, Tiago e João, Pai. Que nós venhamos ser verdadeiramente discípulos. E esses discípulos que entendam, que escutem, Pai, a Tua vontade. Que se atentem para os Teus mandamentos, Pai. E se submetam, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, guia a nossa vida, Pai. Fazendo com que nós venhamos sempre ouvir a Tua verdade. Que nos confronte, que nos exorte e que nos dá ânimo também. Nos leva, Pai, para o caminho dos nossos lares, para que nós venhamos ter um tempo a mais contigo e com a nossa família, com os nossos irmãos, agradecendo e rendendo graças a Ti por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus Cristo, Pai. É isso que nós te pedimos. Amém.